Vamos fazer daqui nossa fortaleza! Pra mim, assim, acho que todo garoto que sobe da base e vem profissional, você começa a ver o cara só na televisão. Aí, de repente, você tá dentro do vestiário, você tá conversando, tendo oportunidade de conversar, e quando eu subi, o goleiro era o Roberto. Aí, pô, um goleiro que também tem uma identificação com a torcida, sabe? Pra mim foi muito feliz estar trabalhando com ele e tá podendo aprender. Aí logo depois do Roberto, né, eu peguei outro grande goleiro também, que foi o Aranha, que, pô, o Aranha foi fantástico, assim, porque eu via ele como falar assim, cara, um dia eu quero ser igual o Aranha, ter essa identificação que ele tem com a torcida, sabe? E é um cara super tranquilo, super gente boa. Às vezes eu tinha até receio de conversar com ele, porque eu achava que ele tinha meio serião, um cara fechado, mas não, mas quem conhece o Aranha no dia a dia sabe como esse cara é fantástico, um coração excelente. Aí também dividia a concentração com ele, sabe, no mesmo quarto, e a gente jogava videogame e tudo mais, sabe? Era uma coisa bem legal mesmo, de verdade. Aprendi muito com ele e também passou grandes goleiros aqui. Uns que marcou também foi o Lomba, foi um goleiro que também fez sua história aqui, pô, sensacional. Os caras não vão jogar, dividida é nossa, primeira e segunda bola é nossa, tá bom? Até eu chegar a minha oportunidade, né? Até chegar a minha vez. Aí chegou... Eu lembro que no ano de 2017, o treinador ainda era o Eduardo Batista. Ele veio conversar comigo, conversou acho que com o Betão também, tá pensando em dar uma oportunidade para mim, porque realmente eu estava vindo me destacando muito assim nos treinos. Aí quando eu descia para jogar no Sub-20, eu me destacava também, estava num momento muito bom. Mas eu nunca esperava que a oportunidade ia chegar assim tão rápido, né? Aí acabou o ano de 2017, a gente chegou no final do Paulista, foi muito bem. Aí para se apresentar em janeiro, foi o ano que a Ponte tinha caído para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro, da Série A caiu para a Série B, né? Aí a gente se apresentou, trocou bastante jogador e tal, aquela indefinição, né? Aí acabou subindo, aparecendo oportunidades para jovens, né? Eu lembro que tinha o Saraiva, os outros meninos que iam jogar, o Emerson Royal também. E eu sabia que talvez poderia aparecer a oportunidade, né? Porque o Eduardo Batista tinha conversado comigo a respeito disso. Mas segui trabalhando do jeito que eu sempre fiz. Aí foi chegando os dias próximos dos jogos, que a estreia seria contra o Corinthians. E eu lembro que foi fazendo treino, jogo treino, ele sempre estava me colocando no time que ia iniciar. Aí eu falei assim, caramba, será que realmente eu vou me tornar um titular, eu vou poder estrear como titular com a camisa da Ponte, que sempre foi meu maior sonho. Aí, cara, eu só sei que eu tive a confirmação mesmo, assim, para cair a ficha quando ele passou a preleção antes do jogo, que foi passar a escalação inicial e eu tava lá como titular. Aí sim passa meio que um filme na sua cabeça. E o jogo era numa quarta-feira, aquele jogo que passa à noite, que todo mundo quer assistir, que é a estreia do campeonato, né? O Corinthians era o atual campeão de 2017, que tava numa badalação e tal, aquilo tudo mais. Aí pra mim, um garoto de 19 anos, estrear contra o Corinthians, que é uma grande equipe, no estádio Pacaembu, que tem uma história. E assim, e ver todos aqueles jogadores que às vezes eu só via pela TV e você tá lá representando o seu time, o seu sonho, realmente eu confesso que eu fiquei bem nervoso. Mas graças a Deus, eu acho que quando Deus põe a mão, a gente às vezes se pergunta, se fosse assim, se fosse do outro jeito, mas não, é do jeito que Deus quer, sabe? E foi um dia muito iluminado para mim, cara, um dia muito iluminado.
Eu lembro que minha família toda parou para assistir esse jogo, torcendo, vibrando. E a gente ganhou o jogo de 1-0. Com 1 a menos, né? Felipe Cardoso tinha sido expulso. Aí o Felipe Saraiva fez um gol de perna esquerda. E nesse jogo teve o pênalti e eu acabei defendendo. Jadson limpou, botou pra dentro, é pênalti. Penalidade máxima. Com o próprio Jadson. Partiu, pé direito, com paradinha, bateu e mal. Pega firme e encaixa o goleiro Ivan. Bateu mal o Jadson. Ele deu a paradinha, mas não deslocou o goleiro. O goleiro caiu pro canto. Então, realmente, para mim, esse dia fica marcado. Eu lembro que esse dia, na minha estreia, o jogo foi 9h30 da noite, acabou acho que era 11h30, meia-noite, e a gente ainda voltar para Campinas. E nesse dia, realmente, eu não dormi, passei virado. E ainda o pessoal tinha me dado cafeína para ficar mais ligadão no jogo, então imagina, cara. Ixi, eu lembro que esse jogo foi o jogo que mais me deu cãibra na vida, assim, sabe? Assim, não porque eu tava nervoso, acho que eu tava tensão do momento, a responsabilidade, né, de você estar realizando o seu sonho. Eu lembro que um dia após ainda tive bastante cãibra, mas foi mais a estreia. Depois desse dia que todo mundo acabou me conhecendo e eu pude, com mais confiança ainda, dar sequência ao meu trabalho. Mas teve bastante jogos também que eu acho que aquele jogo foi o jogo que aquela noite fantástica, aqueles dias que todo mundo fala, pô, esse dia fulano de tal acordou inspirado, né? O jogo contra o Criciúma no campeonato de 2018 foi um jogo que realmente eu fiz muitas defesas difíceis. Dando um soco providencial. Eu lembro que uma coisa que me marcou porque eu nunca tinha imaginado ganhar alguma coisa assim. Eu tinha até ganhado uma plaquinha em homenagem ao jogo pelas defesas que eu fiz, né? Foram defesas praticamente, entre aspas, né, impossíveis. O pessoal gosta de falar bastante. E eu fiquei bastante feliz assim por ter ganhado uma plaquinha. E teve outro jogo também que eu lembro acho que 2018 ou 2019, contra o Sampaio Corrêa. Acho que foi 2019. Foi um jogo que eu estava completando 50 jogos e foi uma defesa que eu não estava adiantado no lance. Foi um chute de fora da área, de longa distância. E ela acabou desviando e ia cair por cima, por trás do gol, e eu acabei ainda conseguindo dar um tapa com a mão direita. Ela ainda bateu na trave e saiu. Aí eu lembro que depois desse lance a torcida começou a gritar meu nome e tal, e pedindo Ivan Seleção. É uma coisa assim que me marcou bastante, que me deixou feliz. Aí teve um jogo lá em Pelotas, Brasil de Pelotas, acho que 2018. Foi um jogo que marcou bastante também, porque antes do jogo, meu empresário me ligou, disse que teria um clube interessado na Europa, interessado em negociação, enfim. Se eu não me engano, o jogo era um final de semana, um sábado ou algo assim. E antes disso ele tinha me falado que talvez seria meu último jogo, que segunda-feira a passagem já estava meio que comprada para eu ir embora. E eu acabei decidindo não ir, porque foi uma decisão muito rápida. Eu estava lá em Pelotas, eu ia chegar do jogo no domingo, na segunda-feira já ia, nem dá tempo de conversar com a minha família, ver se era a melhor situação. Eu me senti que também não estava pronto e acabei decidindo ficar. E nesse jogo também teve uma defesa muito... Na verdade foram duas em um lance, né? Eu lembro que o atacante deles estava na linha de fundo, uma bola bem despretensiosa assim. Na minha opinião, eu acho que ele foi cruzar. Porém, a bola acabou pegando um efeito e eu acabei meio que tirar em cima da linha. Foi o que eu consegui fazer. No que eu ia girar para levantar, já tinha outro cara no rebote. Aí eu lembro que, assim, por instinto, por
velocidade assim de reação mesmo, eu tirei a outra bola do rebote em cima da linha também. Eu acho que essa defesa para mim, esses lances foram os mais difíceis, uns lances bem complicados. Tem muitos jogos marcantes assim na minha carreira, mas acho que esses marcou bastante. Falando sobre o pior jogo, esse tá meio que fácil para mim porque foi um jogo assim de bem como é a profissão de goleiro, do céu ao inferno, do inferno ao céu muito rápido. Botafogo de Ribeirão Preto aqui em casa, eu não lembro exatamente qual foi o placar do jogo, mas foi um jogo que para mim assim tava dando tudo errado, sabe? Porque eu sempre fui um cara muito positivo e tal, eu sei que adversidades vão ter nos jogos, mas esse jogo, cara, tava complicado, porque eu lembro que eu errei num gol, um cruzamento, no segundo pau, eu acabei me perdendo na passada, eu fui tentar sair de soco, aí acabou passando e o cara no segundo pau sozinho fez o gol. Aí já tinha errado ali, né? Mas tentei manter o foco, manter a concentração e eu acho que esse jogo a gente deve ter ganhado de 2-1, se eu não me engano. Eu lembro que o Vargas chegou a fazer um gol, de 2-1. Aí nesse mesmo jogo já tinha errado na saída de gol e acabei cometendo um pênalti. Pro goleiro, cara, isso aí é terrível, né? Assim, nenhum goleiro gosta de tomar gol, ninguém gosta de tomar gol. Ainda você errando e fazendo um pênalti, eu falei, não é possível, hoje não é meu dia. Porém, eu sempre fui um cara muito positivo, tentei manter a concentração e sabia que eu poderia ainda ajudar e ser decisivo naquele jogo. A infelicidade de cometer um pênalti, né? Fui tentar sair na bola, ainda encurtei o pé para não tentar deixar no jogador adversário, mas ele muito malandro, esperto, né, ali no lance, acabou deixando a perna e só encostou ali, se jogou, o juiz apontou o pênalti, aí eu falei, cara, ou eu pego esse pênalti ou o torcedor vai querer me matar depois, né? Mas graças a Deus eu pude defender o pênalti e aquele jogo também ficou marcado porque foi um jogo que a gente realmente, que eu fui do inferno ao céu e marcou para mim bastante porque pênalti também normalmente marca, né, pro goleiro. Sabe o que é isso aqui? Liderança. Liderança. Hoje, quem estiver lá dentro tem que tomar parte disso aqui, velho. Cara, falar sobre derby, todo ponte pretano e campineiro sabe como que é, né? Aquele derby realmente é uma coisa que para a cidade, a semana de derby é muito diferente, né? É um jogo totalmente diferente de qualquer outro tipo de jogo. Eu já cheguei a jogar finais aqui, já cheguei a jogar jogo importante, mas o derby é um gostinho especial. E eu já tive a oportunidade de jogar, se eu não me engano, aí, acho que 7 derbys. É uma coisa fantástica, assim, porque para a cidade, né? Para a cidade. Como eu falei, quem é campineiro, ponte pretano, sabe como é que é. A gente vê nas ruas, a gente vê torcedor vindo na frente do estádio, né, recepcionando a gente desde lá da saída do hotel até chegar aqui no Moisés e ver aquela torcida preto e branco, é só rojão e tudo mais, uma alegria muito grande. Pude aí, acho que jogar 7, acabamos tendo um revés apenas em um, que foi aquele último antes da pandemia, antes de parar tudo, né? Foi o primeiro jogo, na verdade, sem o torcedor. Claro que a estreia em derbys é bastante legal, a gente pôde sair atrás, mas virar o jogo. E também teve um jogo que eu fiz na casa do Guarani, que foi 0-0, mas eu também fiz uma das grandes defesas também, que foi uma cabeçada, inclusive, lá no ângulo, eu acabei só desviando com a pontinha do dedo,
A defesa também foi boa, mas teve bastante defesa e foi um derby marcante, né? E também o mais marcante foi esse, que 197, que eu pude fazer aquela defesa. E em derbys também, por eu ter aqui o DNA todo pontepretano, por ter acompanhado tudo, né? E todo o pessoal que às vezes chegam novos, eu sempre fui falando assim, rapaziada, derby, vamos se preparar, que é um jogo diferente e tudo mais. A gente sempre mantém o foco jogo a jogo, mas em derby eu sempre procurei falar com os companheiros, né? Explicar para eles como que é o derby para a torcida e tudo que envolve. E eu fui pegando algum instinto de, vamos dizer assim, de liderança realmente, né? De estar envolvido, de querer passar a minha experiência, por mais que eu sou jovem, né? Um dos jogadores mais jovens do elenco. Eu queria passar meus sentimentos e marcou também bastante foi esse derby 197, que realmente ali no meu discurso antes do jogo, né, eu já tinha me tornado capitão e ter essa responsabilidade eu quis falar com o coração, falar o que eu sentia, falar o que a gente precisava e assim, e foi algo muito importante porque ali eu pude ver que eu estava me amadurecendo, saindo daquele garoto Ivan para se tornar, né, o que eu sou hoje, com responsabilidade, ter sim ideia do que o meu nome tem peso hoje aqui no clube, né, para os jovens que estão subindo também. Então hoje eu me vejo como espelho e amadurecido do que eu era, né, daquele Ivan de 2018 estreando para hoje em 2021 ser, vamos dizer assim, essa referência, esse ídolo, né? Você sabe o que é isso aqui? Liderança. Liderança. Hoje, quem estiver lá dentro tem que tomar parte disso aqui, velho. Quem estiver de fora, quem vai entrar, não importa. A gente tem que ser líder dentro do campo, cada um no seu setor. Eu falei lá atrás do Paulista que todo mundo aqui representava alguém. Representa seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Tá certo? E hoje eles estão lá, representam uma torcida também, estão lá assistindo no sofá, torcendo, vibrando. Então aqueles caras que estão lá fora tem que olhar pra dentro do campo, dentro da TV e falar: esse homem me representa, porra! Esse homem é fudido! Esse cara traz as coisas pra dentro de casa! Tá certo? A gente só desce de lá de cima hoje com a porra da vitória! Cara, eu me sinto muito feliz por receber o carinho do torcedor pontepretano tem comigo, sabe? Eu tento realmente devolver com boas atuações, dando o meu melhor dentro do campo para a gente sempre priorizar a Ponte, que é sempre ganhar, vencer, conseguir nossos objetivos. E então é isso. Mas para mim o pior momento difícil da minha carreira, sem dúvida, foi quando eu soube que eu tinha que passar por uma cirurgia. A gente parece que não quer acreditar que isso está acontecendo com a gente, né? E teoricamente vem sendo isso que eu venho fazendo nos últimos meses.